Eu conheço muitas pessoas que falaram para mim que gostariam de morar na Europa, morar no exterior, né? Mas especialmente na Europa, porque lá é país do primeiro mundo, né? Imagina você morando num país de primeiro mundo como a Alemanha, por exemplo, né? Mas não agora, né? Terá passar os temporais, a chuva, né? Porque é muito triste, né? A gente fala brincando, mas é muito triste a situação deles nos lugares lá que a tempestade veio de repente, né? A enchente veio de repente e ninguém esperava. Eles falam até que eles estão querendo fazer comprar um computador mais potente, né? Juntar todas as nações aí, comprar um supercomputador para que possa prever esse tipo de coisa, porque mesmo com toda a tecnologia que nós temos, eles não conseguem prever esse tipo de tragédia. Eles acreditam que se tivessem um computador mais potente, e que custa muito caro, né? Milhões de dólares, talvez eles conseguiriam. Mas é assim, imagina uma pessoa que decide ir morar na Alemanha, né? E morar no países assim, porque são de primeiro mundo, mas de repente se encontram numa situação como esta. Isso acontece. Isso tem a ver com o texto que nós vamos ler, porque aqui fala de decisões que as pessoas tomam, que as pessoas têm que tomar, e muitas decisões, elas podem ser consequência de alguma tempestade. Pode ser uma tempestade literal, ou pode ser aquelas que nós chamamos de tempestades da alma, ou pode ser que elas sejam causa dessas tempestades. As decisões que nós tomamos podem causar transtorno. Inclusive, nesse caso da Alemanha, eles dizem que essas coisas têm acontecido com mais frequência por causa do ser humano mesmo, da maneira como nós temos tratado o nosso planeta. Mas vamos ler Atos 27, de 12 até o 20, e depois nós damos continuidade. Os irmãos acho que já abriram a Bíblia, mas eu ainda não. Fiquei falando aqui, esqueci. Atos 27, de 12 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar
a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler, entender, porque tu levantaste pessoas para traduzi-las, Senhor, na nossa própria língua. Obrigado, Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para meditar na tua palavra, então pedimos que tu abençoes, que tu esteja, Senhor, nos iluminando, para que possamos não só entender, mas também aplicar aquilo que o teu Espírito tem colocado em nossos corações. Pedimos, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, que não puderam estar aqui. Pedimos, Senhor, por aqueles que nem pensaram em estar aqui hoje, mas que o Senhor possa falar em seus corações. Pedimos, Senhor, por aqueles que desejavam vir, mas não puderam, por algum outro motivo. Que tu esteja, Senhor, nos ajudando. Obrigado, Deus. Glorifica o teu nome. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós temos que tomar decisões. Nós sempre tomamos decisões em nossas vidas. E esses navegantes que estavam com Paulo naquele navio, onde estavam quase 300 pessoas, eles tomaram suas decisões. E nós, dando uma olhada no texto, dando uma observada aqui, nós podemos olhar e definir em que bases eles tomaram as suas decisões. Com que base eles tomaram as decisões que fizeram eles chegar onde eles chegaram, ou por causa da situação em que eles estavam. A primeira base que nós vemos aqui de suas decisões são as ilusões. Eles decidiram com base em ilusões. Olha só, nos versículos 12 e 13, diz que aquele porto onde eles estavam, ele não era muito bom para invernar. Então, eles, por causa disso, eles decidiram, então, partir. Queriam chegar num outro porto, né, que era na ilha de Creta, numa boa localização, que olhava para Nordeste, olhava para Sudeste. E aí, como o vento estava soprando brandamente, tinha o vento sul soprando brandamente, então eles pensaram, é isso, nós alcançamos aí o que nós desejávamos. Então eles pensaram que tinham alcançado aquilo que eles desejavam. Mas lembre-se, se a gente olhar no capítulo 27 ainda, um pouco atrás, no versículo 10, Paulo tinha advertido eles que não era muito prudente eles prosseguirem, que era melhor eles passarem o inverno ali mesmo, naquele lugar que inclusive se chamava Bons Portos. Mas eles então tomaram outra decisão, e tomaram decisão com base em uma ilusão, porque eles pensaram, eles acharam que tinham alcançado aquilo que eles desejavam. Muitas pessoas são iludidas, muitas pessoas acabam tomando decisões com base em ilusões. E os jovens, principalmente, não que os adultos não sejam iludidos também, mas a juventude é própria disso. Nós todos aqui já fomos jovens, ou ainda somos, mas a gente sabe que na juventude a gente tem muitas ilusões. Eu me lembro quando eu era ainda jovem, quando nós conseguimos comprar o nosso primeiro carro, era um Fusca, anos 70,
E naquele tempo o carro já era velho, imagina hoje, né? Quão velho que ele é, né? Mas para nós foi muito bom, né? Nós ficamos super contentes e fomos lá para encher o tanque, né, do Fusca. Era um posto de gasolina, ainda tem esse posto, fica ali onde era a Polícia Federal, ali na BR, né? Eu me lembro até hoje. Nós fomos lá, enchemos o tanque e aí eu vi assim, perto da bomba de combustível, tinha lá algumas coisas para vender e tinha um mapa do Brasil, era um mapa da ESSO, né, eles faziam um mapa. Se fosse hoje em dia, a gente compraria um GPS, mas naquele tempo era um mapa mesmo. Aí eu falei, eu vou comprar um mapa desse aqui, porque agora eu tenho um carro, eu vou viajar pelo Brasil inteiro, então eu preciso ter aqui um mapa. Mas esse mapa eu nunca utilizei. Eu nunca viajei pelo Brasil como eu queria. Bom, agora, né, agora já praticamente aposentado, então eu consegui fazer algumas viagens, né, viajei um pouquinho longe, até para o exterior já fui, lá para o Paraguai. Mas naquele tempo não, e aquele mapa ficou, eu nunca utilizei. Eu tenho até hoje ele guardado em algum lugar lá em casa, não sei onde que está, mas é isso, né? Ilusões de jovens. Eu um dia estava conversando com um amigo e esse amigo me falou do seu sonho, né? Ele estava dizendo assim, o que seria, como que ele imaginava assim que seria a vida dele, como que ele gostaria de ter a vida dele. E a gente conversando, ele falou assim, olha, eu tenho um sonho, né? Eu gostaria de um dia ter um salário de tanto. Ele falou lá o valor que ele gostaria de ganhar, né? E por coincidência era justamente o salário que eu ganhava, né? Eu juntando todos os meus salários, todas as minhas fontes de renda, né? De aposentadoria, de trabalhar no banco, eu tinha quase exatamente aquele valor que ele falou, mas eu fiquei quieto, eu fiquei com vergonha de falar para ele, né, que eu já ganhava aquilo que ele gostaria de ganhar, né. E ele continuou falando, né, eu gostaria de ter uma casa com piscina, né, e naquele tempo eu morava numa casa com piscina, vocês se lembram, né, eu aluguei uma casa, tinha uma piscina enorme, né, de 40 mil litros lá, aquela piscina lá é muito boa, né, e eu pensei, será que ele sabe, né, tudo isso, né? Aí será que ele está falando de mim, né? Será que ele está me tirando, né? Mas eu fiquei ouvindo, né? Ele falou, eu gostaria de ter uma piscina em casa, e aí eu ia acordar de manhã, né? Eu ia acordar bem cedinho, lá pelas 6 horas da manhã, dar um mergulho, né? E eu ia trabalhar só lá pelas 10 horas da manhã que eu ia trabalhar. E eu justamente era o horário que eu entrava no trabalho. Eu trabalhava no banco, né? O banco abria às 11, e eu, justamente, é aquela hora que eu saía para trabalhar, né? Eu falei, puxa vida, eu tenho tudo que esse cara deseja, né? Tenho tudo que esse amigo aí deseja. Por que será que eu não sou tão feliz quanto ele acha, né, que seria feliz? Porque, na verdade, né, eu ganhava bem, mas eu tinha muitas dívidas, né? A minha dívida quase superava a minha renda. E a piscina, achei que ia ser legal morar numa casa com piscina, mas não era tão legal assim. Na verdade, acabou sendo um transtorno, né? Cuidar daquela piscina, todo dia mantê-la limpa, né? Quase não conseguia mantê-la limpa, e ninguém aparecia para nadar, nem eu tinha ânimo de nadar na piscina, e os amigos não iam lá para nadar, né? Muito, muito raro, né, foram utilizados. Mas são ilusões, às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito a nossa vida, mas acontece de outro. Nós, às vezes, tomamos decisões assim com base em ilusões e acabamos então descobrindo, depois que nós conseguimos essas coisas, que era tudo ilusão. Na verdade, para nós sermos felizes, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos contentes com aquilo que nós temos, não é verdade? Pode ser que não sejamos pobres, pode ser que sejamos ricos, mas, em primeiro lugar, precisamos estar contentes com aquilo que temos. E, é claro, devemos estar andando com Cristo. Tem uma personagem na Bíblia que ficou muito famosa, né, por ter tomado uma decisão assim, com base nas ilusões, e é o filho pródigo. A sua história está lá em capítulo 15
de Lucas, de 11 a 24, ele tomou uma decisão com base em ilusões. Ele pediu para o seu pai antecipar a sua herança, a parte que era direito dele, de herança, e o pai então deu para ele a herança, e o resto da história vocês já sabem. Ele foi, gastou todo o dinheiro, viveu a sua ilusão, e quando acabou o dinheiro ele caiu na real, caiu a ficha, como a gente costuma dizer, e aí não restava mais nada senão humilhar-se e voltar para os braços do pai. A pior ilusão que um jovem ou velho, pode ter na vida é pensar que ele pode aproveitar tudo que a vida tem de bom, aproveitar todas as coisas da vida e que ele nunca vai ter que prestar contas ao Criador. Esta é a pior ilusão que nós podemos ter. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz, dá um conselho para os jovens. Vamos ler esse versículo, Eclesiastes 11, 9. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Você tem tomado decisões com base em ilusões? Então lembra do teu Criador. E se você foi longe demais como filho pródigo, então só resta se humilhar e voltar para os braços do Pai. Aqueles navegantes que estavam com Paulo, tomaram uma decisão, e eles tomaram com base numa ilusão, mas as coisas não aconteceram como eles achavam que ia acontecer. Segunda base de decisões que nós vemos aqui, das decisões que eles tomaram, está nos versículos 14 a 17, Atos 27, 14 a 17. Eles tomaram decisão com base em decepções. Eles tomaram a sua decisão com base numa decepção, ou em decepções. Eles ficaram decepcionados porque as coisas não aconteceram como eles haviam previsto. Aqui diz, dos versículos 14 a 17, que não muito tempo depois, então a decisão deles, a ilusão deles durou pouco, Pouco tempo depois, veio um tufão. O tufão tinha até nome, daqueles tufões que tem nome, Euroaquilão, aquele tufão, aquele vento devastador, e o navio foi arrastado com violência, e eles não podiam resistir, não conseguiram resistir à violência dos ventos, das ondas, e eles simplesmente cessaram a manobra. Eles tomaram essa decisão, cessaram a manobra e deixaram-se levar, foram ao léu, como se diz, deixando as ondas levarem, os ventos levarem para onde quisesse, porque eles fizeram de tudo. Eles recolheram o bote com muito custo, arriaram os aparelhos, desceram os aparelhos e cingiram o navio, o navio era feito de madeira, então eles precisavam amarrar umas cordas, em volta, muito fortes lá, para o barco não se espatifar, não se abrir todo. Eles até fizeram isso, mas eles temeram que fossem, aqui diz, dar com a Sirte, ou seja, eles estavam com medo de acabar num banco de areias ali e se espatifar. Então, eles tomaram essa decisão, foram ao léu, a decisão de não fazer nada, decisão de ficar
simplesmente sujeitos aí às ondas, aos ventos. Lá na China, existe um movimento chamado Tang Ping. Já ouviram falar? Não sei se o chinês está correto, provavelmente não está, né? Mas é Tang Ping. É esse movimento que está atraindo milhares de jovens lá na China. Esse movimento, a tradução desse termo que é Tang Ping, significa deitar-se, ficar deitado. Tem um artigo no site da UOL, eu vou ler aqui para vocês, uma parte dele, diz assim: salários, carreira profissional, sociedade de consumo. Os jovens chineses estão cansados desta luta cotidiana e começaram a apostar numa nova filosofia de vida que contrasta com a dura cultura do trabalho das gerações anteriores. A nova filosofia significa para esses jovens trabalhar, mas fazendo o mínimo, sem pretender ter uma carreira ou viver num apartamento de luxo. A expressão chinesa Tang Ping, que em tradução literal significa deitar, causa furor há semanas nas redes sociais, no momento em que milhões de cidadãos gastam suas energias à procura de empregos que lhes permitem pagar um aluguel altíssimo. E assim vai falando, vai dando testemunho de pessoas que simplesmente desistiram de ter uma carreira, desistiram de trabalhar arduamente, porque está tão difícil. Consegue-se empregos, mas os empregos não pagam o suficiente, e às vezes o salário que eles recebem é menos do que o que eles têm que pagar de aluguel. Então é desanimador para muitos jovens ali, e eles estão então fazendo esse movimento. Eles falam: então eu vou ficar deitado, eu vou aproveitar a vida, eu vou trabalhar onde eu puder, vou ganhar o que eu puder. Ou seja, eles decidiram ser o que a gente chama de medíocres. Eu vou ter uma vida medíocre, eu não vou me esforçar porque não vale a pena. É essa a decisão que eles tomaram. Parecida aí com a decisão daqueles navegantes, né, que tudo que eles faziam não dava certo, então eles resolveram deixar a vida os levar. Eles estavam num turbilhão e nada adiantava. Será que algum dia você já se sentiu assim? Num turbilhão, você está num turbilhão, numa tempestade, e tudo que você faz não dá certo. Tudo que você tenta dá errado. A gente tem uma expressão que diz jogar a toalha, né? Você resolve jogar a toalha, eu desisto, né? Eu não vou mais fazer nada. Esses momentos são deprimentes, né? A gente fica deprimido. Parece até a história de um homem, uma outra personagem na Bíblia, que se chama Jonas. Jonas, Deus deu para ele uma tarefa, mas o Jonas parece que ele era meio depressivo, né? Ele estava sempre, a gente lendo lá o livro de Jonas, vendo as coisas que ele fazia. Primeiro Deus mandou ele fazer uma coisa e ele faz outra, né? Deus mandou ele para Nínive para pregar lá, e ele, em vez de ir para Nínive, a Bíblia diz, ele se dispôs, mas ele se dispôs para ir para outro lugar, para fugir da presença de Deus. E aí a gente vê a história toda, o navio, então vem aquela tempestade, e o navio está para afundar, e as pessoas todos com medo ali, cada um clamando ao seu Deus. E o Jonas, o que ele estava fazendo? Jonas 1,5 diz lá, né? Ele estava lá deitado no porão, dormindo profundamente. Eles chegaram, viram Jonas naquela situação: levanta, você não está vendo que a gente está afundando, né? A gente está naufragando, levanta, clama ao teu Deus. E aí então ele se levanta, e o que acontece depois é praticamente um suicídio, né? Ele pediu para eles o matarem, falou: me lança no mar, porque a culpa é minha, né? Ele queria morrer, ele não queria mais nada. É uma
decisão de uma pessoa que está deprimida. Então eles o lançaram no mar, mas o que aconteceu depois? Lá no fundo do poço, lá no fundo do abismo, dentro do ventre do grande peixe, ele ora, ele pede para Deus, ele diz: Deus, de certa forma, né, falando aqui em outras palavras, ele diz: me tira daqui, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ele recobrou ânimo. Que situação, hein? Que lugar para ele recobrar ânimo. Dentro, estava no abismo, é como se ele tivesse sepultado já. E ali, então, ele tomou a decisão e Deus deu a ele uma nova oportunidade. E então ele pôde, ele recobrou ânimo e ele retornou às suas obrigações de profeta, de missionário, de pregador. Ele foi até Nínive e ele fez, então, o trabalho dele. Mas, às vezes, a gente pode se sentir assim, né? A gente pode tomar decisões com base em decepções. Nós fizemos de tudo e não deu certo, então eu não vou fazer mais nada. Mas aí, então, nós podemos nos lembrar de Jonas, né? Quem podia estar mais no fundo do poço, mais no fundo do abismo do que Jonas? E ele orou naquele momento. E Deus, então, fez com que ele recobrasse o ânimo e ele pôde, então, retomar as suas atividades. A terceira base que nós vemos aqui nesse texto de Atos, das decisões que os navegantes tomaram, é decisão com base no desespero. Eles tomaram uma decisão com base no seu desespero. Eles já não tinham mais esperança, eles perderam toda a esperança de salvamento. Para eles, na visão deles, naquele momento, estava tudo acabado, não tinha mais nada. Então, nos versículos 18 a 20, a gente vê eles nessa situação, Atos 27, 18 a 20. A gente vê ali que eles, açoitados severamente, as ondas batiam no navio como se fosse um açoite. E a gente vê ali então que eles passaram assim uma noite, aí no dia seguinte eles aliviaram o navio, eles jogaram tudo que eles achavam que não iam precisar, jogaram no mar. No terceiro dia, eles já jogaram até o que eles achavam que ia precisar, jogaram toda a armação do navio, todos aqueles mastros, tudo as velas, os remos, tudo que era a armação do navio, eles jogaram no mar. Já para eles já estava tudo perdido, ainda, né, uma pontinha de esperança ainda, mas o navio já estava perdido. Ficaram alguns dias sem sol, sem lua, sem estrelas. Já pensou? Você ficar sem sol, sem lua, sem estrelas? Eu me lembro uma vez que eu era adolescente, morava em São Paulo. Eu me lembro que uma vez choveu durante uns 10 dias, direto. Uma chuva não muito forte, aquela chuva lá em São Paulo a gente chama de garoa. Caiu aquela garoa, aquele tempo nublado. São Paulo já costuma ser mesmo, né, aquele tempo nublado, mas ficou 10 dias assim. Não aparecia o sol, não apareciam as estrelas, não aparecia nada, nem a lua. E eu fiquei desesperado. Chegou um momento que eu não era crente ainda, se eu fosse crente eu teria orado, pedido para Deus mandar logo o sol, mas eu cria em Deus, né? Eu conhecia a Bíblia, minha mãe me falava, então eu sabia que tinha Deus, né? E eu então pedi para Deus, manda o sol de novo, né? Quando é que o sol vai vir? Mas a impressão que eu tinha é que nunca mais eu ia ver o sol. Imagina que desespero numa situação assim, ainda mais eles ali no meio do mar, não sabiam onde estavam, porque sem a lua eles não sabiam, né? Não tinha bússola, não tinha GPS, não tinha nada. A posição deles era o sol, era a lua, eram as estrelas, e eles não podiam enxergar nada. Então eles, aqui diz que dissipou-se toda a esperança de salvamento. Se tinha alguma esperançazinha de salvamento,
ela acabou se dissipando. É assim que eles estavam. E com base nesse desespero, eles tomaram então a decisão de lançar tudo no mar. Tudo que estava no navio, que até o que eles achavam que ia precisar, foi lançado no mar. Pode ser que algum dia nós estejamos numa situação assim, e que também nós tenhamos esse impulso de tomar decisões com base no desespero. Vamos lembrar de um outro personagem na Bíblia, uma outra personagem, que é o Esaú. O Esaú, ele perdeu a bênção do pai dele. Primeiro, ele desprezou a primogenitura, ele vendeu a sua primogenitura, né, o seu direito como primogênito, ele vendeu para o irmão dele, o Jacó, porque ele chegou muito cansado, esgotado da caçada, e o Jacó tinha feito um guisado vermelho, uma sopa de lentilhas saborosa, e ele estava faminto, e ele falou: para que me serve a primogenitura, né, numa situação dessa? Então Jacó, usando a sua esperteza, né, ele enganou o seu irmão e vendeu então comprou a primogenitura com aquela comida. Mas, além disso, o Jacó ainda enganou o irmão dele, né, e tomou a bênção do pai dele. Quando o pai dele foi abençoar, ele tomou a bênção. Tive essa história em Gênesis 27, 33 a 36. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto e ver como é o desespero do Esaú, porque para ele não tinha mais esperança nenhuma, ele tinha perdido tudo. Para ele era tão importante esta bênção, e ele então ficou desesperado. Diz assim no versículo 33, Gênesis 27, 33, primeiro falando do Isaac, né, que também ficou abalado. Isaac então estremeceu de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpam a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Olha só que situação, né? E no Novo Testamento, Paulo diz que ele não achou lugar para arrependimento, embora ele tivesse buscado com lágrimas. Olha que situação. Essa é a situação de Esaú. Aí ele tomou decisões com base no seu desespero. Ele viu que o seu irmão foi para Harã para se casar com uma prima por parte da mãe, né? Porque isso agradava, ele viu que isso agradava o seu pai e a sua mãe, e ele tinha tomado mulheres dali, da terra de Canaã. Então ele falou assim: eu já sei, eu vou fazer melhor do que o meu irmão Jacó, eu vou me casar com uma prima por parte do pai, não é melhor? Então ele foi lá para a casa de Ismael, o irmão de seu pai, de Isaac, e tomou como filha, como esposa, a filha dele, né, a Maalate, né, filha de Ismael, e tentou consertar, né, o que ele tinha feito de errado, mas nada adiantou, né, a gente não vê mais nada sobre isso. E na verdade o Ismael, o irmão do Isaac, ele tinha sido rejeitado na linhagem que Deus tinha escolhido para ser o seu povo. Ismael estava de fora dessa linhagem. E também o próprio Esaú tinha ficado fora da linhagem.
o Jacó foi escolhido e o Esaú tinha sido rejeitado. O Esaú, então, ele odiou o Jacó. Ali voltando lá para Gênesis, 27:41, diz que ele odiou o seu irmão e ele decidiu matá-lo. Ele ia matar o Jacó. Falou, logo meu pai vai morrer, logo vem os dias de luto do meu pai e eu vou matar o meu irmão. Por isso que Jacó, então, fugiu lá para Harã. Mas será que Esaú, ele foi um caso totalmente perdido? Será que ele não foi salvo? Indo um pouquinho para frente lá em Gênesis, a gente vai ver no capítulo 34, que depois de 20 anos do ocorrido, disso tudo que aconteceu, o Jacó volta. O Jacó já tinha se casado 2 vezes, já tinha 2 concubinas, já tinha 11 filhos, e já era muito rico, com uma grande fazenda. Ele estava voltando. E essa história é bem interessante, porque ali tem toda aquela luta, que ele estava com medo do seu irmão, do Esaú, que queria matá-lo. Mas quando ele chega até o seu irmão, lá em Gênesis 34, a gente vê essa história nos versículos 1 a 17, o que acontece? O Esaú, em vez de matar o Jacó, ele chega e o abraça. Ou seja, ele perdoou o seu irmão. A gente não sabe se foi por causa da oração de Jacó, se foi por causa dos presentes que ele mandou. Não fala na Bíblia, mas o fato é que Esaú o perdoou. Esaú perdoou o seu irmão. Ele não quis mais matá-lo. Inclusive diz mais para frente que eles sepultaram o seu pai Isaque. Quando seu pai Isaque morreu, eles o sepultaram juntos. Eles estavam ainda unidos como irmãos. Ele não queria mais matar o Jacó, ou seja, ele perdoou o Jacó. Então, se ele perdoou o Jacó, ele está entre os que podem ser perdoados, ou não? Não é isso que diz lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 15? Quem sabe? Quem sabe de cor? A oração do Pai Nosso, não é? O que diz lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E depois diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celeste vai te perdoar. Bom, Esaú perdoou, não é? Perdoou o seu irmão, que roubou a sua primogenitura e roubou a sua bênção. Será que ele podia ser perdoado? Bom, pelo menos ele estava nessa posição. Mas, de fato, para ele fazer parte, para Esaú fazer parte do povo escolhido, como que ele ia fazer parte do povo escolhido se ele não era da linhagem escolhida? Ele tinha sido rejeitado, A linhagem foi Abraão, Isaque e Jacó. Esaú estava fora. Como que ele podia ser parte do povo escolhido? Só se ele fizesse parte da linhagem do seu irmão. Mas como que ele ia fazer parte da linhagem do seu irmão? Era impossível. Ele já tinha nascido fora dessa linhagem. Só se ele nascesse de novo. Mas não era justamente isso. Não era justamente esse questionamento que Nicodemos fez quando ele falou com Jesus? Naquela conversa que ele teve com Jesus? Ele disse, mas como? Jesus falou, você precisa nascer de novo, senão você não vai entrar
no reino de Deus. Falou, mas como? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? E aí o que Jesus diz? Em capítulo 3, João capítulo 3, de 5 a 8, ele diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, Jesus esclarece que nascer de novo era nascer do Espírito. Bom, no tempo de Esaú, Jesus ainda não tinha nascido, mas a gente sabe que as pessoas do Antigo Testamento, elas olhavam para o futuro, pela fé, né? O cordeiro sendo sacrificado representava Jesus, que morreu por nós, o Cordeiro de Deus. Então, é possível sim que ele tenha sido salvo. A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas só se ele tivesse nascido de novo. Será que algum dia você perdeu a esperança? Será que algum dia você se viu nessa situação em que toda a esperança se dissipou, que parece que não tem mais solução? Será que se você tivesse a oportunidade de nascer de novo, você faria tudo diferente? Será que se você tivesse a oportunidade de recomeçar, talvez não seja como a gente quer, mas sim, nós podemos nascer de novo. Jesus disse, nascer do Espírito. Então precisamos crer em Jesus, precisamos nos aproximar de Jesus e andar com Ele, porque só Ele tem o poder de nos dar o novo nascimento. Em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todo que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, com que base nós estamos tomando as nossas decisões? Será que estamos tomando as decisões com base nas ilusões? Será que as nossas decisões atuais estão tendo como base as decepções? Será que as nossas decisões estão tendo como base o desespero? Será que nós estamos numa maré mansa, hoje em dia, enfrentando aí, passando aí por tempos bons, né, ventos suaves, ventos favoráveis, e nós estamos vivendo em ilusões? Será que nós estamos enfrentando uma tempestade? Será que alguma tragédia literal, ou mesmo aquilo que a gente costuma dizer de tempestades da alma, tem acontecido na sua vida? Então, como o filho pródigo, nós podemos voltar aos braços do Pai. Se nós estivermos decepcionados, podemos nos lembrar de Jonas, que orou e Deus o reergueu. Deus fez com que ele recobrasse ânimo e voltasse às suas tarefas, às suas atividades. E se nós estivermos nos sentindo sem esperança, desesperados, vamos nos lembrar de Esaú, que tudo aconteceu, mas é possível sim que ele possa ter sido salvo, ele podia nascer de novo. Nós podemos nascer de novo. Nosso Deus é um Deus de milagres, não é? E o maior milagre é o novo nascimento. O maior milagre é Ele fazer com que nós, pecadores, nós que somos condenados ao inferno, nós que não temos, sem Jesus, nós não temos nenhuma esperança. Sem Jesus, não há solução para nós. Nós nunca vamos deixar de pecar. E se nós conseguíssemos deixar de pecar, ainda assim não haveria esperança. Mas nós podemos começar tudo de novo. Nós podemos nascer de novo. Amém? Que Deus nos abençoe, que as nossas decisões sejam firmadas em Deus, confiando em Deus.